Vamos anunciar agora o cálculo estequiométrico. O que seria o cálculo estequiométrico? O cálculo estequiométrico estabelece uma relação entre as quantidades de reagentes e produtos de uma reação química. É possível saber a quantidade de produtos que serão utilizados em uma reação e a quantidade de produtos que serão formados. Como a gente vai realizar esse cálculo estequiométrico? Ele segue as seguintes etapas. Primeiro, a gente vai escrever a equação química, que é a representação da reação química. Depois, a gente vai balancear essa reação, em que os reagentes têm que estar igual aos produtos. Ou seja, o número de mols ele tem que ser igualar, porque senão a reação vai dar errado. E terceiro, estabelecer a regra de 3, que é os dados do problema e a pergunta que o problema está propondo. Exemplo. O primeiro exemplo fala qual o número de mols de molécula de oxigênio necessário para reagir com 5 átomos de ferro. Então, o primeiro passo é escrever a equação química, o ferro mais o oxigênio, que dá trióxido de diferro, que é a formação de um óxido. No segundo passo, vocês vão balancear a equação. 4 átomos de ferro está para 3 de oxigênio e 2 de F2O3. Então, se você perceber, você tem 4 de ferro no lado e 4 do outro. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6 de oxigênio. 2 vezes 3, 6 de oxigênio. O terceiro passo é a regra de 3. 4 mols de ferro está para 3 mols de oxigênio. 3,75 mols de oxigênio. Então, o que vocês têm que fazer? Mol abaixo de mol. Então, essa regra de 3, ela vai determinar o dado do problema, a resolução. O segundo exemplo, ele considera a síntese de amônia. Qual é a massa de NH3 que pode ser produzida a partir de 0,4 mol de N2? Então, você vai escrever a equação química, N2 mais H2 de NH3, vai balancear, vai ver porque ela não está balanceada. Se ele não te der a massa de cada elemento, você tem que olhar na tabela periódica e fazer a relação do número de mols, tá? Com que o dado que ele está pedindo. Seria o quê? A relação do NH3, que é a massa, em relação ao mol. Então, o cálculo estequiométrico, se você perceber, são relações de massa para mol, de mol para o volume molar, ou a massa para a constante de Avogadro, que é o número de moléculas e íons, e assim por diante. Bons estudos!